Rapaz, o general tá aí, ó. Graça e paz, pastor. É o Que bom. bispo. Estamos aqui Saudade. só na supervisão. Aí, ó. Fala espanhol, hein? Mandando É, espanhol aí. Pense, pense. Ok. Eu queria, eu queria, eu queria me reportar ainda àquela pergunta última de alguns livros que não entraram no cano do Novo Testamento, né? Temos o livro de Hermas. Gente, se alguém quiser ver o livro de Hermas, acho que ele está disponível na internet pelo Scrub. O Scrub. Tenta aí no PDF, põe em PDF aí, talvez você consiga. O livro de Hermas, eu vou falar uma coisa aqui, rapaz, que eu já fui até retalhado por alguns amigos. O livro de o Hermas, pastor de Hermas, ele é melhor que Paulo. Ele é melhor que Paulo. O cara é bom, o caba é bom. Os livros dele, eu já li uma parte, é revelação pura, mas não entrou no cano, não entrou. O livro de Hermas não entrou no cano. Tem outros mais que não entraram no cano, justamente por causa daquela premissa de pessoas que não tiveram ao lado de Jesus, não ouviram dele. Então, era um dos livros que poderia, se aceitasse a minha sugestão, eu diria, coloque o livro de Hermas aí no cano. Muito bom. Se você puder encontrar esse livro, gente, se eu achar o PDF dele, eu envio para vocês. Vale a pena dar uma lidinha nele, sabe? Ele é tão bom quanto Paulo. Eu creio que ele foi até discípulo de Paulo, né? No sentido literário. Vamos voltar aqui então, à aula 12, e terminar hoje a nossa matéria. Glória a Deus. Aleluia. Ok. Vamos falar de. Deixa eu ver aqui. Vamos falar de. Peraí, o que aconteceu aqui? Vamos falar de evidências, tá? Existe um código chamado. Desculpa, um fragmento de escritos, né? Chamado fragmento muratoriano. É porque um senhor chamado Antônio Muratório, ele encontrou esses documentos, aí deram o nome dele, né? Muratoriano. Se fosse outra pessoa, né, teria outro nome, mas foi por aí. O fragmento muratoriano é uma evidência que uma espécie de cânon já existia no paralelo do final do século II. Isso aí, ó. Olha que interessante. Pois tratava-se de um grupo de texto cristão similar ao cânon. Prova que talvez já no final do século II existia um conjunto de textos cristãos, inclusive com 4 evangelhos. Esse documento argumentava contra as observações dos antilegomena. Lembra disso, outra aula? Que significa escritos cristãos que são disputados, ou literalmente as obras em que há alguém que falou contra. Esse grupo é distinto dos notha, espúrios ou rejeitados, e se opõe aos homologomena. Homologomena são os livros aceitos, né, como canônicos. O fragmento muratoriano leva esse nome pois foi descoberto na Biblioteca Ambrosiana de Milão, por Ludovico Antônio Muratori, e publicada em 1740. Portanto, esse livro foi contemporâneo de John Wesley, foi contemporâneo de George Whitefield, foi contemporâneo de Lavoisier, Jean-Jacques Rousseau, essa época aí, ó. É bem na época do século das luzes, chamado Iluminismo, né? Que ele foi descoberto. Então, esse Antônio aí, Ludovico, levou o nome dele, Muratoriano, porque ele descobriu esse material. É interessante essas coisas, porque a Itália também guarda muitas informações assim nos escombros, né? Quando eu vou à Itália, lá no Fórum Romano, eu fico olhando assim, tudo aquilo, tem muita coisa ali que não foi ainda mexida, né? Mas que está lá.
Então, o Antônio Muratório, né? Ele descobriu esses escritos. Então, olha só, o que dá a entender para a gente aqui agora? Que havia também alguns livros paralelos na época. É claro que esse livro que nós recebemos hoje, ele veio da Vulgata, a Vulgata passou pelo concílio lá de Nicéia, quer dizer, depois de Nicéia começaram a falar sobre isso, mas há aí um paralelo também. Mas pastor, peraí, como é que é isso? O que está certo? Não, gente, são cópias. Lembra que eram feitas cópias? Então, mais alguém em algum lugar teve a ideia de juntar livros. Um deles foi esse aí, que foi achado nessa biblioteca. Havia um rei na Inglaterra, no século XII, século XIII, que ele foi o rei que mais trouxe a educação para o Reino Unido. Ele criou no governo dele uma enorme biblioteca, com muitos escritos. E a Inglaterra, como fazia as missões geopolíticas, né? Eles encontravam muita coisa. Eles traziam com eles. Inclusive, ainda hoje, né? Eu estive lá, no Museu Inglês. Lá no Museu Inglês tem pedras do Egito que o Egito não tem. Tem um andar só do Egito lá. Tirei foto lá e tudo. Então, assim, esse fragmento muratório não significa que era um outro cano, não. Era um cano, um tipo de um cano da época, talvez não foi aprovado pela igreja, ou não passou pelos anais da igreja, mas ele trazia alguns livros que seriam cópias também. Então, isso é bom, gente, isso é bom, porque, olha, sabe o que eu penso? Isso é bom, porque isso corrobora, isso atesta, porque não é só de uma fonte, são de várias fontes, né? Nós temos, por exemplo, o caso de Flávio Joséfos, ele é do primeiro século, ele atesta para um homem chamado Jesus, no tempo de Tibério. Olha que interessante. E não é bíblico, né? E não é da Bíblia. Isso é bom que corrobora a informação. A trajetória. Deixa eu ver, parece que tem um... Ok, trajetória. Tomando o texto de Isaías 48, que diz: a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Podemos nos certificar que a palavra de Deus sempre teve o seu lugar na vida dos humanos. E não importa o período, o material, contexto ou locais, ela permaneceu. Deus mesmo ordena que se façam cópias. Lá de Deuteronômio ele fala, né? 17, 18. Havia também uma ordem expressa dos levitas para guardar a lei e passá-la adiante nas futuras gerações. E como seria isso possível, senão cópias, como também a tradição oral? Deuteronômio 31, 26. Só uma pausa aqui em relação aos levitas, gente. O nome levita significa unir. Se quiser anotar aí, levita significa unir, que é o significado da palavra levita. Veja bem, quem eram os levitas? Eram responsáveis por escrever. De lá tinham os escribas. Os levitas eram responsáveis pelo louvor e adoração no templo, no tabernáculo. Quando acontece o cativeiro, também no templo, né? Quando acontece o cativeiro babilônico, desculpa, o assírio, então os levitas serão dizimados, serão destruídos. E agora acabou a adoração? E agora acabou o louvor porque o levita acabou? Lembre-se que o nome do levita é unir. Quando o levita morre, Deus, em cima do nome deles, olha que revelação, Deus vai unir a tribo de Judá, que foi a tribo que ficou. A única tribo que ficou foi Judá. Daí vem os judeus. E sabe o que significa Judá? Judá significa louvar. Judá significa adorar. Então os levitas olha que interessante, pessoal. Unir. Eles morrem, acaba o serviço deles porque Israel cumpriu o seu papel. Agora eles unem a nação judaica ao resto do mundo através da tribo de Judá. Que coisa linda, gente. Que coisa linda isso aí. Com o fim do exílio babilônico, aparecem os soferins. Os soferins. Ou seja, os escribas. Uma classe especial e excelente de copistas. E foram eles quem nos legou
39 livros. Na verdade, os 24, né? Foi a Igreja Protestante que separou alguns livros para ficar melhor para estudar e ficou maior. Esdras 7, 6. Depois destes, já na Idade Média, surgiu outro grupo igualmente zeloso, que foram os maçoretas. Então, são classes de copistas, né? A trajetória da confecção da Bíblia do NT. Os livros que compõem o NT são 27 ao todo, acordados pelas comunidades eruditas e estudos sérios e responsáveis. A igreja primitiva fez cópias dos originais que se misturaram em meio às cópias. E tem um áudio aberto aí, Ah, acho que era da classe. Ok. A igreja primitiva fez cópias dos originais que se misturaram entre as cópias, mas o fizeram sob a tradição responsável dos escribas do AT, Colossenses 4,16. E Deus foi tão gracioso que mesmo alguns imperadores romanos, como foi o caso de Diocleciano, quando mandou destruir tudo o que era de documento da igreja, mas alguns fragmentos, cópias distantes deles foram preservados. Então, veja bem, olha que interessante. Houveram algumas situações inusitadas da história. Por exemplo, gente, o farol de Alexandria pegou fogo. E com eles foram embora muitos livros. Depois nós vamos ter esses imperadores romanos que destruíam tudo. Aí que vai se valer o valor da cópia. A cópia foi feita, graças a Deus, Deus é misericordioso, para que numa situação como essa nós não perdêssemos a Bíblia. E tem mais. Glória a Deus, porque os sopherings, ou os escribas, ou os amanuenses no Novo Testamento, ou os maçoréticos, eles eram uma classe designada para escrever. Isso nos dá, glória a Deus, muita segurança de afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, por causa da responsabilidade dessas pessoas. Sem contar que a base de muitas cópias foram feitas para idiomas originais, tais como o armênio, o copta, o etíope, o georgiano, o latim, o siríaco. E isso aumenta a autenticidade das informações. Isso é maravilhoso, gente. Para se identificar a tradução copista verdadeira, é só notar que, embora o estilo de cada copista ou palavras sinônimas, parecidas e aproximadas, pelo menos o assunto de fundo é o mesmo. Esses cânones se desenvolveram primordialmente pelo uso do texto em contexto de culto. Neste processo emergiu das comunidades israelitas e posteriormente cristãs uma coleção de textos dotados de autoridade. Então vamos lá. Até um certo ponto da minha vida, eu achava que as cópias, Deus não podia ter permitido cópia. Só que a minha ideia de cópia é a ideia brasileira. E qual que é a ideia de cópia brasileira? Que é pirata, que é genérica, que é não sei o quê. Eu vi já em alguns locais, não lembro aonde, mas tênis Adibas, né? Não tem o Adidas, né? Tênis Mike. Essa é a nossa ideia de cópia, deturpada. Mas a ideia de cópia deles não era essa nossa, não. Esse é um problema, professora Sara. A gente olha a cultura sob o estereótipo da nossa cultura, e não pode ser assim. A gente tem que olhar a cultura que está lá como é que ela era. A gente olha, se você pegar a cultura de hoje para focalizar a cultura de trás, do passado, você pode cometer um grande erro. Então, na verdade, quero que vocês fiquem bem seguros disso, gente. Estou falando com provas históricas, tá? As cópias daquela época não eram a cópia que nós falamos hoje, não. Que é uma xerox, que é copiado, que é Ctrl-C, Ctrl-V, que é genérico, que é não sei o quê. Não. Essa é uma informação ou uma atitude deturpada. A pirataria é uma atitude deturpada da cópia. Na verdade, eles faziam quase igual ao original. Eu não sei se vocês lembram de um vidro que tinha, que ficava em pé, você colocava um desenho e você desenhava do mesmo jeito do outro lado de uma folha. Alguém chegou a ver isso? Não. Que era um vidro, era tipo um espelho. Aí, ó, uma pessoa viu lá. Você tinha um desenho assim e desenhava a mesma coisa. É isso que eu estou falando.
Essa é a cópia que eu estou falando, né? Isso é antigo, hein? Isso é antigo. Essa é uma cópia que eu estou falando. Não é, eu quero que vocês pensem isso. Inclusive, quando alguém falar para vocês isso na rua aí, que quer desmontar a igreja, você manda essa aí, quebra as pernas assim embaixo, né? Manda lima, como fala aqui embaixo, aqui no sul, manda lima. As cópias não eram no sentido nosso, não. Eram cópias fidedignas. Até porque, se eles errassem, eles poderiam sofrer uma pena muito forte, até a morte. Dependendo do rei, mandava matar, entendeu? Vamos encerrar aqui para a gente ir para o gráfico. Olha o Gutenberg aí, ó, o Johannes Gutenberg, né? O Gutenberg ele é de 1450, né? Desculpa, ele é do século XV. Ele vai fazer a imprensa da Bíblia aí no período de 1450 a 1555. Ele vai, então, fazer a primeira prensa. E glória a Deus, o diabo tem que chupar essa manga. O primeiro livro escrito no mundo sobre prensa foi a Bíblia. Glória a Deus, o primeiro livro. Não teve para Pequeno Príncipe, para Chapeuzinho Vermelho, não teve para ninguém. O primeiro livro escrito foi a Bíblia. Escrito não, impresso foi a Bíblia. Glória a Deus, como prioridade, a palavra de Deus. E essa Bíblia é considerada impressa. Ela possui 1.282 páginas, né? Com texto em 2 colunas. A maioria era encadernada, em 2 volumes. Elas foram impressas, rubricadas, iluminadas à mão, com período de 3 anos. William Green disse: pode-se dizer, com segurança, que nenhuma outra obra da antiguidade foi transmitida com tanta exatidão. Agora, gente, olha que interessante. Essa Bíblia que eu estou falando é de 1450. Já havia arte design naquela época. A letra gótica, desenhada, papapá. Tinha as ilustrações. Tem uma Bíblia católica que vinha junto com aquela coleção da Barça, que era assim. Eram os escritos com as pinturas, né? A arte por tudo aquilo lá. Por quê? Porque essa época aí, de 1450, pessoal, não é o começo da Idade Moderna, não é quando em 1453, os turcos otomanos eles são destronados, e aí começa, então, um novo período da história, acaba-se o tempo da escuridão, e começa agora o iluminismo. Aí você vai ver o renascer da pintura. É claro que isso começou em Florença, na Itália, mas é no período. O renascer das artes, o renascer da poesia, o renascer da pintura, da música. Vai acontecer a música polifônica. Vão surgir as orquestras de câmaras, porque até então era um instrumento individual. Tiveram a ideia de juntar 3 ou 4 lá e deu a ideia da câmara, de câmara, e depois veio as orquestras, né? Para você entender o que é uma orquestra sinfônica e uma orquestra filarmônica, a diferença é que a sinfônica é uma orquestra estatal ou pertencente a uma cultura local de um povo e de uma cidade. A filarmônica, ela pode ser custeada por empresas ou juntar várias orquestras juntas, fellow, filarmônica. Então, a idade vem com ela, a Bíblia inaugura. Isso é muito lindo, rapaz, é para glorificar de pé. A Bíblia inaugura o período moderno, e depois vem o contemporâneo, né? Antes está vendo a idade medieval e a idade antiga. A Bíblia inaugura o período moderno. Olha, agora, gente, é para dar uma glória. Quando Deus criou o mundo lá atrás, o caos, a Bíblia diz que quando Deus começou a criar, ele falou assim: haja luz. Bum! E houve luz, né? Inclusive, quando alguém falasse para você: eu creio no Big Bang, que foi uma explosão. Você fala: ok, o Big, que era Deus, falou, e Bang, aconteceu, né? Explosão. Então, você tem ali a Bíblia, a palavra de Deus abrindo lá atrás no caos. Haja luz. Pão! Agora você tem a Bíblia de novo, abrindo a idade da luz, né? O século das luzes, a Bíblia impressa, começando naquele século.
É coisa linda demais. É para glorificar em pé, igreja. Aleluia. Vamos então aqui ao nosso gráfico. Deixa eu pôr aqui na tela para vocês, tá? Ok. Muito bem, tá aí. Então você vai ter o fragmento muratoriano, né? Que vai trazer uns indícios de alguns livros que também era paralelo ao cânon, embora não fosse o cânon. Aí você tem a trajetória, a confecção que nós falamos e termina com Gutenberg. Tudo isso aí, ó, fragmento, trajetória, confecção, Gutenberg, são evidências, né? O fragmento muratório traz uma evidência. Olha que legal aí, espero que você esteja escrevendo isso aí. A projeção da escrita. Você tem os sufferings. Sabe o que significa sufferings? Significa contar. E o contar dois significados. O contar de matemática. Sabe por quê? O contar de matemática? Porque o hebraico ele é matemático. O hebraico é gemátrico. O que é gemátrico, professor? É letras que têm valores. Interessante isso. O hebraico ele é aí que tem que ter cuidado com a tal da numerologia, tá? O pessoal usa isso para fazer numerologia. Mas cada letra no hebraico ela possui um valor. Por isso que elas sofrem, eles contavam. Agora, também de contar, de escrever. Conta um conto, conta um fato, conte a sua história. Tá vendo aí como é que é legal, cara? As duas significados, eles se unem, né? Não é só. Aqui tem uma pergunta que chegou. Os escritos do Corão, quem escreveu? Então, os escritos do Corão foram os soferins que escreveram, com exceções de alguns profetas que escreviam também, tá? Alguns profetas escreviam também, mas os escribas também escreveram, fizeram cópias. Aí vem os amanuenses, que é o pessoal das atas, isso é por Roma, tá? Já é romano. Vem os maçoretas, que significa tradução. Maçorético significa tradução. É do século VII. Lembrando que a Idade Antiga vai terminar no século V e vai começar a Idade Medieval. Então, os maçoretas pertencem à Idade Medieval Baixa, tá? E finalizando nossa matéria, a Bíblia foi escrita em 4 materiais: argila, que é a pedra, o barro, a argila, pode ser argila e pedra, porque lá no Antigo Testamento, Deus escreveu, né, lá numa pedra. Mas também tem os tablets que foram descobertos depois. O papiro, que vem daquela planta tipo o nepomito, o pergaminho, que é de couro, e o papel, que no caso de algodão ou da celulose. Então, a gente encerra aqui essa matéria e você tem muita informação a respeito da Bíblia, como ela foi escrita, como ela foi compilada, como ela foi montada, como ela foi organizada, como ela foi disciplinada, como ela foi confeccionada, os seus livros, o material, quem escreveu, os anos que escreveu, quantos autores, a quantidade, a dimensão da Bíblia, as linguagens que ela usou, a linha harmônica da Bíblia, os requisitos de aprovação, os locais de aprovação, os concílios, os sínodos, as assembleias de aprovação, o período de aprovação e o final que Deus nos deu, que foi a Bíblia impressa. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Pronto. A gente encerrou a matéria. Glória a Deus. É motivo de pedir uma pizza hoje. Aleluia. Vamos lá. Se alguém tem alguma pergunta aí, ou se quiser participar, pode colocar para nós. Coloque o gráfico novamente. Ah, tá. Deixa eu pôr o gráfico aqui novamente para vocês. Tá inteiro aí, né? Pronto.
Nós vencemos mais uma disciplina. Vamos para cima, com voadora no peito. Glória a Deus. Agora vem Antigo Testamento. Ó, se tiver alguma dúvida aí para decifrar o meu hieroglifo aí, hierógrafo pode falar, viu? Eu escrevo por código, né? Ô, professor, Sim. Esse Soferins contar, aí tem século 4 e depois é o quê? Antes de Cristo. Antes de Cristo. É por volta de 500 antes de Cristo, é isso? Por volta de 500 antes de Cristo, é? Isso, é voltando. Exatamente. É antes de Cristo mesmo. Quarto século antes de Cristo. Oi? Não entendi. Eu tenho que dar uma olhada. Sorteio do livro, é de hoje a 8, né? Ah, eu entendi quem pegou o boi. É o sorteio do livro, né? O sorteio. Não, a professora vai listar quem tem a maior nota. Se tem mais de um, vai fazer um sorteio. E aí eu mando o livro. É. Amém. Aí faz sorteio. Quem não for sorteado, compre. Pronto. Tenho 10 alunos que tiveram de nota 10. Não era para ter 10. Muito bem, pessoal. Oi? Quando eu vi, a gente mais ganha. Não entendi. Bote o livro para Quantas páginas? Não, pai. Os livros. Vamos fazer o sorteio de hoje a 8. Pronto. Certo. Ó, a semana que vem eu vou entrar ao vivo aqui com vocês. Vamos fazer a preliminar, estabelecer os grupos. Aí eu vou sair para vocês tempo para vocês trabalharem aí. Aí eu volto dali meia hora, 40 minutos eu volto para ouvir os times, para saber o nível de aprendizado. Olha, em frente à palavra maçoretas, é tradição ou tradução? Tradição. 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 Tá, ok. Soferins é uma palavra hebraica. Amanuenses é romana. Maçoretas é grego. Hebraico, romano e grego. Aonde está argila, pode ser também argila e pedra, tá? Olha, já pode tirar, não? Pode tirar, né? Pode sim. Olha, deixa eu contar para vocês uma coisa aqui. Vocês já ouviram aquela expressão que a palavra do Senhor é doce como mel? A palavra do Senhor tem um texto bíblico que fala sobre isso, né? A palavra do Senhor é doce como mel e tal. Lá em Israel, existe um conto, eu não está na Bíblia não, mas eu achei interessante. A tradição judaica diz que
no tempo dos escribas, né? Para as crianças aprenderem, para as crianças decorarem a Bíblia. Eles escreviam a Bíblia em uma essência doce que era preparado no forno, na fogueira. Não era argila, era tipo um bolo, um condimento, algo assim comestível. Eles desenhavam ali, tipo, como se pega um chocolate mole, desenhavam as letras da palavra de Deus para as crianças. E as crianças que liam e depois recitassem de cor, elas eram dadas para elas comerem. Por isso que chamava a palavra doce. A palavra do Senhor é doce, como mel e tal, aquele negócio todo. É uma tradição, não sei se é verdade, mas achei interessante eles colocarem assim. Ok? Pessoal, parabéns para vocês. Eu vou aplaudir daqui a vida de vocês. Nós vencemos mais uma etapa, vencemos mais uma disciplina, bibliologia. Mas, por enquanto, se tiver alguma dúvida ainda, manda para cá. A gente vai ouvir direitinho, vai responder. Se o Kennedy quiser que eu melhore aquela resposta, aquela pergunta que ele fez, é só me dar o toque aqui, que eu melhoro. Fique tranquilo, tá? Estamos à disposição. É um privilégio, uma honra trabalhar com vocês, aí com a nossa querida Igreja Beth Shalom, e pela fé, o ano que vem, antes de eu voltar para a Irlanda, vamos fazer a formatura aí, no mês de março, abril, por ali. A formatura vai ser muito bonita. O povo de Beca, coisa linda, rapaz, né? Aleluia. Professora, pode dar alguma informação aí, mais uma coisa, não? Tudo bem? Certo. Tudo certo, pastor. Nenhuma pergunta, né? É uma pergunta. Tá bom. Uma boa noite a todos. Um bom descanso, um bom jantar. Quem não jantou, glória a Deus. Amém? Até semana que vem. Semana que vem é painel, hein? Glória a Deus. Amo vocês, pessoal. Glória a Deus.